Aleluia, aleluia. Você que tem motivo para agradecer ao Senhor, aplauda o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 15. E também em Efésios, capítulo de número 5. João, capítulo de número 15. Depois nós vamos para Efésios 5. Amém, misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos lá para Efésios, capítulo 5. Versículo 15. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é penetrante. Ela vai no mais íntimo e profundo do nosso ser. Ela tem poder para nos transformar de dentro para fora. E nós, ó Deus, nos sujeitamos à ação e o poder do Teu Espírito através da proclamação da Tua palavra. Faz aquilo que lhe agrada, Senhor. Queremos ser agradáveis a Ti. Senhor, livra-nos, ó Deus, de toda distração, de toda inquietação e preocupação. Queremos estar totalmente atentos àquilo que o Senhor deseja comunicar, para que possamos então, de forma clara, responder, vivendo tudo aquilo que o Senhor está dizendo. Em nome de Jesus, oramos gratos pela Tua doce e envolvente presença que sempre nos desenvolve e nos faz crescer e amadurecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Hoje iniciamos então uma nova série de mensagens. Enche o tanque e renove a paixão. Encha o tanque e renove a paixão. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe e apontou essa direção para nós trabalharmos esse mês. Visto que no último mês atendemos muitas pessoas que estão passando por desafios e crises existenciais, enfrentando uma depressão, uma ansiedade, um burnout. Visto que a presente era e o tempo que vivemos é um tempo desafiador e de muita pressão e opressão de todos os lados. É nítido nas conversas e rodas no qual diariamente estamos, notar um esgotamento em geral. Vamos fazer uma pesquisa de campo aqui. Quantos nos últimos dias têm se sentido esgotados? Ergue a sua mão sem medo do que o outro vai pensar. Quase grande parte. Esgotamento tem sido algo desafiador a ser enfrentado todos os dias. E nós precisamos discernir à luz da palavra o presente tempo no qual nós estamos vivendo. Debaixo dessa pressão e opressão, muitos buscam em coisas, em momentos, aliviar a carga no lugar errado, da forma errada, buscando subterfúgios em coisas que aparentemente parece que vai preencher tudo, mas no final acaba sendo nada. Então nós precisamos, à luz da palavra, fazer a leitura do presente tempo, para que possamos então ter respostas para nós, e também respostas para poder dar para uma sociedade no qual nós estamos inseridos. E nós vemos que o cenário hoje é de muita pressão de todos os lados. E isso acaba fazendo com que o esgotamento chegue. E essa palavra nova chamada burnout, que é evidente, está notório nas mídias. Quem já ouviu falar dessa doença chamada burnout? Burnout, ele é esse esgotamento. É quando a pessoa chega num nível onde ela tem tanta expectativa de produzir, de dar conta, de sempre, na verdade, com aquela desculpa, quando eu terminar tudo eu vou descansar, mas nunca termina tudo, porque quando você termina tudo que você está fazendo, surge outro tudo para você fazer, não é verdade? Muitas de nós falamos, vou terminar tudo, depois vou descansar, mas na hora que você termina tudo, tem mais tudo para fazer, então, acaba nunca fechando a conta. E a falta do descanso tem ocasionado essa doença do século. Essa patologia que tem, infelizmente, se espalhado como um vírus no meio da sociedade. Porque quando não descansamos, estamos, na verdade, negligenciando aquilo que o nosso Pai, Deus, nos ensinou. Deus, Ele trabalhou e no sétimo dia Ele descansou. Mas muitas vezes entendemos descanso de maneira errada.
Achamos que descanso é não fazer nada, ficar assistindo Netflix o dia inteiro. Não, descanso é estar nele, avaliando tudo que foi feito e celebrando aquilo que aconteceu e não lamentando aquilo que não aconteceu. E burnout era tido só como algo de esgotamento, de uma configuração de trabalho que você está fadigado de tanta demanda que você tem. Mas agora também o burnout foi estudado mais a fundo e também tem a ver com pessoas que alcançaram e são bem-sucedidas. Pessoas que não estão na expectativa de querer produzir mais, mas que já alcançaram esse sucesso, mas que mesmo assim se veem vazios, cheios de tudo, mas ao mesmo tempo cheios de nada. Vamos ver algumas figuras. Põe aqui, Tiago, fazendo favor, filho. Jim Carrey, quem já ouviu esse camarada? Fez vários filmes de comédia, fez a gente rir muito, mas que nos últimos tempos está lutando com uma depressão terrível. Um cara que fez muita gente rir, mas que conquistou muitas coisas, mas foi assolado por uma depressão. Próximo. Michael Phelps, um dos maiores medalhistas, um dos nadadores mais medalhistas que tem, que bateu recordes, mas que fez uma declaração dizendo que todo final de Olimpíada e conquista que ele tinha um vazio dentro dele, e ele recorria ao álcool e à jogatina, entregue totalmente à depressão. Outro, eu não vou saber falar o nome dela, irmãos, qualquer coisa. Whitney Houston, é uma cantora. É isso aí, irmãos, não vou repetir de novo não, senão vai dar ruim. Uma cantora famosa, que ganhou muitos prêmios Nobel, vendeu muito disco, né? A nova geração acho que nem sabe o que é disco, né? Mas vendeu muito. Mas diante de uma depressão terrível também, quando a sua assessora saiu do quarto do hotel, ela entrou no banheiro para tomar banho, e ela se matou dentro da banheira afogada, com 48 anos. Uma mulher bem-sucedida, mas que no seu ápice de canseira e esgotamento, não encontrando a verdade que preenche, que é Deus, acabou chegando a esse fim trágico. Outro, Simone Biles, uma ginasta, que também conquistou muitas medalhas, mas que na final, em 2023, ela chegou para o seu treinador e disse: eu não aguento mais. E ela teve que fazer essa declaração, o técnico teve que fazer essa declaração em rede mundial. Mas que já recuperou e já veio com tudo também nessa última. Mas são pessoas que nós estamos vendo, que são conhecidas nas mídias, e que conseguiram muitas coisas, mas ao mesmo tempo também se esgotaram, porque sempre estavam à procura de algo, conquistaram tudo, mas ao mesmo tempo, eita glória, só para ver quem está dormindo, foi combinado, só para ver quem está realmente acordado, aleluia, põe a mão no coração do seu irmão que está do seu lado, vê se o cardio dele está bom. São pessoas que conquistaram e conseguiram muitas coisas, mas ao mesmo tempo se viram cheias de nada. Tem uma frase de Dallas Willard, que ele diz:
Você foi feito por Deus, para Deus e feito para precisar de Deus, o que significa que você não foi feito autossuficiente. Nós somos totalmente dependentes dele. Não adianta querer desconectar que vai dar ruim. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nada que esse mundo material possa dar, pode preencher aquilo que só Deus pode dar, que é Cristo. E não morto, ressurreto. Aleluia. Eu gosto de outro pensamento, que é o pensamento de um camarada chamado John Ortberg, que diz: para Jesus, identidade e aceitação vem antes de realização e trabalho. Esta é a alegria que ninguém pode tirar. Aceitação e identidade é o que Jesus pensa, antes de realização e trabalho. É essa alegria que o mundo não pode tirar. E muitas das vezes nós estamos invertendo valores, nós queremos viver por realizações e por trabalho, para termos uma identidade e uma aceitação. Mas Jesus, ele veio nos ensinar, queridos, que a identidade e a aceitação, ela vem antes da realização e do trabalho. Eu não faço o que faço para ser aceito, eu não faço o que faço para ter uma identidade. Eu faço o que faço porque eu sou quem sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou cheio da realidade de Deus. E eu estou aqui para cumprir e realizar o querer dEle. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, Cristo Jesus. Nós estamos aqui, queridos, para viver e ser a realização e satisfação do Senhor. Nós não estamos aqui para as nossas realizações e satisfações. Quando o salmista no Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, Ele está querendo dizer o quê? Se você buscar viver uma vida que agrada ao Senhor, você entenderá o que é ter um coração satisfeito. Agora, quem vive para se agradar, ou querer agradar o outro, ou agradar o mundo, sempre será insatisfeito. John Piper, ele tem um pensamento no livro dele que diz o seguinte: que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Então, como nós vamos glorificar mais a Deus com a nossa vida? Sendo mais satisfeitos na realidade de quem Ele é. Aleluia, queridos. Não é Ele satisfazendo a gente, é a gente sendo a satisfação dEle. Aleluia. E quando vamos para a palavra, nós vemos aqui, queridos, um segredo, e eu gostaria de dar um tema para o episódio de hoje. Andando de tanque vazio, é uma pergunta. Você tem andado de tanque vazio? Enche o tanque e renove a paixão. Você tem andado com o tanque vazio? Enche o tanque e renove a paixão. Sabe aquelas pessoas que gostam de andar na prova quando está andando de carro? Sempre está no vermelho? Sempre fica dando trabalho para os anjos? Ao invés de ser prudente, colocar gasolina ou álcool, fica sempre contando com o aspecto da fé. E a fé é inteligente. A fé sabe o que tem que fazer e faz, aleluia. Andando com o tanque vazio. Andando com o tanque vazio é estar com o sinalzinho da luz vermelha acesa no painel, apontando que está faltando algo. Como você tem andado? Como está o teu tanque? Está cheio? Ou está vazio? Quando fala de renovar a paixão, fala para nós de voltar a ter brilho nos olhos. Tanque cheio fala de autonomia para andar com segurança. Autonomia para andar com segurança. Renovo de paixão fala do quê? De voltar a ter brilho nos olhos.
Sabe quando o homem e a mulher estão ali paquerando, estão no processo de querer namorar, começa a namorar, o que acontece? Tem brilho nos olhos, tem esforço de conquista. Mas às vezes quando casa, parece que a paixão vai embora. Aí o príncipe vai embora, chega o cavalo, a hora que vai ver, parece que casou com o cavalo, em vez de casar com o príncipe. Aí acha que casou com a princesa, casou com uma sapa. Só fica o rabbit falando o dia inteiro, Jesus da glória, que nem uma goteira. Só reclamando. Não olha para o seu cônjuge do seu lado, não. E cuidado com o seu glória e cuidado com o seu. O Senhor nesses dias está nos chamando a ser renovados na paixão. Na paixão por quem Ele é. Porque muitas das vezes, quando fala-se de Jesus, hoje não tem mais brilho nos olhos da igreja, que é a noiva. Não tem fogo nos olhos, não tem paixão. Está com o tanque baixo, ou seja, a autonomia de movimentação. Para ir em lugares longe, não tem. Então só pode ficar andando em lugares mais próximos. E olha lá. Está muitas vezes sobrevivendo, ao invés de vivendo algo intenso e apaixonante com o Senhor. Mas o Senhor nesse mês, queridos, vai nos ministrar profundamente sobre termos esse tanque cheio e esse renovo de paixão no coração. Aleluia! E aqui nós vemos a palavra de Deus em Efésios 5, dizendo para nós lições e direções sobre como encher o tanque, sobre como manter esse renovo de paixão presente no nosso presente. Ele diz: vejam prudentemente como andais, não andem como necios, ignorantes, mas sejam sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, Paulo, inspirado pelo Espírito, diz àquela igreja que devemos ver como nós estamos andando. Precisamos andar de forma prudente e sábia, e não como necios e ignorantes. Ele diz que nós devemos remir o tempo, ou seja, administrar bem o nosso tempo, porque os dias são maus. Quantos têm a percepção que parece que os dias estão mais curtos do que antigamente? Parece, não parece, gente? Mas eu creio que o Senhor está abreviando o tempo, porque senão não vai dar conta, para que Jesus volte logo, queridos. Maranata, a hora vem. Aleluia. Mas nós precisamos aprender a administrar o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos andar de forma ordeira. Há uma palavra profética na bandeira da nossa nação. O que está escrito lá na bandeira da nossa nação? Ordem e progresso. Ou seja, tudo aquilo que está em ordem vai ter progresso. Então nós precisamos administrar o nosso tempo. Martim Lutero, ele diz que quando ele tinha muitas demandas difíceis para resolver e grandiosas no dia, ele não deixava de ter tempo, no mínimo 3 horas de oração. Ele tinha prioridade, a prioridade dele era primeiro estar com o Senhor, para depois ele fazer tudo que ele tinha que fazer. O urgente muitas vezes tem assaltado a gente daquilo que é importante, daquilo que realmente importa. Não viva de urgência, viva daquilo que é importante. Administre o tempo, tenha tempo com o Senhor. Que o seu tempo com o Senhor não seja uma vez por semana num culto de domingo ou num culto de quarta-feira, 2 vezes por semana. Não, queridos, nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Aleluia!
Carlos McCord diz: a abundância de Deus em Jesus é a provisão e a perfeição pela qual nossa alma anseia todos os dias. Nunca encontraremos outra fonte melhor, pela qual viver momento a momento. Aleluia, queridos. Jesus é essa abundância de vida de Deus, manifesta a nós. É a fonte na qual nós precisamos entender que nos sacia todos os dias. Aleluia. Precisamos remir o tempo porque os dias são maus. E ele diz então como fazer? Ele diz: procure compreender qual é a vontade de Deus. Procurar compreender qual é a vontade de Deus é ter tempo com Deus. Porque como que eu vou compreender a vontade de alguém se eu não tenho tempo com esse alguém? Eu vou saber da vontade do Marcos porque eu ando junto com ele. Eu vou saber das vontades dele. Vou saber das vontades do Cris e da Ti porque eu ando com eles. Quando a gente anda um com o outro, a gente compreende as vontades. Então aqui Paulo está dizendo para aquela igreja: procure compreender qual é a vontade de Deus. E para isso nós vamos ter então o nosso tempo organizado, sermos sábios. Precisamos ter tempo para cuidar do nosso corpo espiritual, emocional e físico. Terça, os homens que estavam aqui, nós levamos um monte de puxão de orelha, não é verdade? Um monte. Teve um monte que falou que amanhã vai começar a academia. Aleluia. Que essa segunda-feira chegue e é amanhã. Aleluia. Teve um monte que já fez inscrição aí nas academias da vida. Aleluia. Mas lembre-se, irmãos, melhor do que começar é continuar e perseverar até o fim. Aleluia. Se quiser, vamos no CrossFit com o pastor. Nós vamos cuidar, que às vezes nós temos tanto zelo para cuidar do espírito e das emoções, mas não cuidamos do corpo. E o que carrega o espírito e as emoções? É o corpo. Nós precisamos ter zelo. Deus nos criou com um corpo, então nós vamos ter zelo dele. Aleluia, queridos. Temos que ter saúde para poder viver os propósitos de Deus. Amém? Então Paulo aqui, para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: procurem compreender qual é a vontade de Deus. Aí ele continua dizendo: não vos embriagueis do vinho no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quando ele fala não se embriagar com o vinho no qual há dissolução, ele está falando: não se ilude com as alegrias dessa terra. Não se ilude. Alegria verdadeira é buscar ser cheio do Espírito. Mas para ser cheio do Espírito, eu preciso então me sujeitar e ser vazio de mim mesmo. Porque Ele vai encher se eu me esvaziar. Senhor, eu estou me esvaziando de mim mesmo, me enche de Ti. Me enche, Espírito Santo. E Ele diz como nós nos enchemos. Ele diz: falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, queridos, entre vós, fala de unidade. Nós somos cheios do Espírito na unidade, andando de forma coletiva, parando de julgar o verbo da vida no eu, mas no nós. Nós precisamos entender que nós somos cheios do Espírito quando nós estamos juntos. Pentecoste acontece quando uma igreja persevera em andar em unidade, debaixo de uma única visão apontada pelo Cristo. Então foi cheia do Espírito e marcou a geração a igreja primitiva marcou a geração deles com prodígios e sinais, porque enquanto eles abriam a boca para proclamar o Evangelho, o Senhor cooperava com prodígios e sinais, e grande multidão se rendia ao senhorio do Cristo. Então, queridos, nós vamos entender a importância, se nós queremos ser cheios do Espírito, e queremos estar com o tanque cheio, e renovados de paixão todos os dias, na graça revelada do Cristo, nós precisamos andar em unidade. Sabe aquela musiquinha das crianças? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim.
Nós precisamos andar em coletividade, mas há uma direção de como andar junto. Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, tendo uma vida que ecoe uma canção espiritual, que louve a Deus, que exalte ao Senhor. Nós precisamos entender que a nossa coletividade, ela precisa ser, queridos, para edificação. A nossa unidade precisa edificar. A nossa unidade precisa causar transformação no outro. A gente precisa andar junto para melhorar o outro e não piorar. Aleluia. Então, queridos, nós vamos andar juntos, louvando ao Senhor, tendo um estilo de vida de adoração que agrade ao Senhor, porque então seremos cheios do Espírito. Vamos marcar a vida de pessoas com aquilo que estamos cheios, porque a boca fala o que o coração está cheio. Ele diz que essa realidade de quem é cheio do Espírito, que administra bem o tempo, é sábio, de quem procura compreender a vontade de Deus, que não se embriaga com as coisas desse sistema caído, mas busca ser cheio do Espírito. São esses que andam em unidade, tendo um estilo de vida de adoração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Cristo. Ou seja, tendo um estilo de vida que gere temor na vida do outro. Temor não é medo, é anseio por intimidade, porque o salmista diz: a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem, o qual Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, encher uns aos outros com esse temor do Cristo. É em tudo, é em tudo, é em tudo que está ligado com o coração dele, tudo aquilo que está ligado à vontade dele. Por isso ele nos chama a sermos sábios nessa geração que nós estamos vivendo. O mundo está debaixo de uma opressão, porque o mundo jaz do maligno, mas nós somos alcançados pela graça, e agora não vivemos mais na ignorância, mas com sabedoria, administrando o tempo, procurando compreender a vontade de Deus, não se distraindo com o sistema e com o mundo e com as coisas desse mundo, mas buscando ser cheio do Espírito, andando em unidade, tendo um estilo de vida de adoração, rendendo em tudo adoração a Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros ao temor do Cristo, ou seja, ao anseio de conhecer cada vez mais o Cristo. E quando nós vamos então para João 15, nós vemos Jesus dizendo assim, a importância de permanecermos nele. Ele usa o exemplo da videira, que ele é a videira e nós somos os ramos, que quem permanece ligado nele dá muito fruto, e ele diz que esse fruto, ele glorifica o Pai, esse fruto permanece. Ele diz: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, e destinei vocês para que dêem muito fruto. Ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se você ler João 15, vai ver mais de 11 vezes Jesus dizendo a importância de permanecer. Ele diz que quem permanece e está dando fruto, ele poda para dar mais fruto ainda, ou seja, ele vai estar sempre alinhando para poder dar mais fruto ainda. Então aqui, Jesus ele nos ensina a importância de permanecer. Ele diz que quem permanece em mim dá muito fruto, e ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Aleluia. Por isso nós precisamos permanecer nele, queridos. Precisamos permanecer nele, buscando a face do Senhor, porque é isso que nos recarrega, é isso que enche o tanque, é isso que renova a paixão, é permanecer nele. Diariamente, continuamente, constantemente nele. Ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos permanecer em Cristo todos os dias.
tendo sabedoria com o tempo que Ele nos deu, tendo sabedoria procurando compreender a vontade dEle, tendo sabedoria não se iludindo com as coisas da terra, mas buscando ser cheio daquilo que é a realidade do céu, o Espírito Santo, andando em unidade, tendo um estilo de vida que provoca um outro a ter um estilo de vida de adoração, que ecoe cânticos espirituais que causem libertação, e não perturbação, sujeitando um ao outro ao temor de Cristo, rendendo a Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que somos. Queridos, com Cristo é tudo ou é nada, e muitas vezes estamos numa condição de nada, achando que estamos com tudo. Nós precisamos entender que Ele é quem preenche todas as lacunas do nosso ser. Aleluia, é nele. Precisamos permanecer. Há uma pesquisa dizendo que 85% dos brasileiros têm burnout. Então quer dizer que 85% aqui da igreja está esgotado, ou seja, está numa condição de esgotamento. E nós precisamos fazer o que com isso? Que nós estamos vendo. Precisamos discernir, fazer a leitura e dar a resposta certa. E a resposta certa é se manter permanente no Senhor, porque Ele então vai nos renovar, vai nos revigorar, para que a gente possa continuar e não parar. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós não somos aquele que retrocede, mas aquele que conserva a alma, ou seja, conserva as emoções. Deus não te chamou para retroceder, mas chamou para permanecer. Aleluia. Então se mantenha conectado em Cristo, mas se manter conectado em Cristo é todos os dias, você fazer morrer a sua vontade, como Jesus fez no Getsêmani. Ele diz que não seja feito como eu quero, mas como tu queres, Senhor. É entender que viver para a vontade de Deus é isso, é todos os dias fazer morrer a nossa vontade para que a dele seja feita. Sabe, queridos, o Evangelho, ele é confrontador, ele consola, mas ele confronta. Nós estamos iniciando o mês. Queria muito falar assim, ó, você vai ter um mês extraordinário, só de bênçãos. Queridos, mas o tempo que vivemos é um tempo de luta, de batalha. Vai ser um mês de bênção, mas bênção de ter a presença para poder vencer todas as batalhas. Porque muitas vezes, queridos, a gente está vivendo um evangelho Xuxa. Tudo que eu pedi, o cara lá de cima vai me dar. Não, queridos. Misericórdia. Não. Nós estamos aqui para viver o evangelho genuíno. O evangelho genuíno não é ele fazendo o que eu quero, é eu fazendo o que ele quer. Se eu quero estar com o meu tanque cheio, queridos, e eu quero ter a minha paixão renovada, eu preciso entender que eu preciso estar vazio de mim e cheio dele. Aleluia. Conta essa história de 3 meninos que chegou para um pastor e falou assim: pastor, nós queremos muito ser cheio de Deus. Aí o pastor pegou 3 peneiras e deu uma peneira para cada um e falou: vai lá no rio e traz água para mim nessa peneira. Vocês vão entender o que é ser cheio de Deus. Aí eles foram, queridos, e ficaram lá os 3. 2 indignou e falou: esse pastor está louco. Não sei quem é mais louco, ele de falar e nós de estar aqui. 2 desistiu, foi embora. E um ficou lá, vendo maneiras. Aí então o pastor chegou lá, e ele está lá. Ele falou: pastor, não existe isso. Eu não sei quem está mais doido, o senhor de mandar ou eu de estar aqui ainda e não ter acompanhado meus outros 2 amigos. Ele falou: pastor, não tem como. Quando eu coloco a peneira dentro do rio, ela está cheia, mas quando eu tiro, ela fica vazia. Não consigo segurar. Ele falou assim: agora você entendeu o que é ser cheio de Deus.
você precisa estar nele. Porque se você sai dele, você não tem nada. Nós precisamos estar nele, permanecer nele, porque sem ele não sobra nada. Porque ele é tudo. Aleluia. Quando você está nas suas lutas, no seu esgotamento, se você permanece nele, você recebe renovo de força para poder continuar. Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor recebem todos os dias novas forças. E diz: voam alto com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Queridos, o ritmo do cristão é isso. Ou está voando, ou está correndo, ou está andando, mas nunca parado. Nós nunca desistimos, nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia. Precisamos permanecer nele. E a pesquisa diz alguns apontamentos que muitas vezes têm esgotado as pessoas. É como se tivesse tudo carregado e os pontinhos fossem caindo. Imagina um coração como se fosse a bateria do celular carregado. E aí eles vão apontando algumas coisas que têm gerado esgotamento. Primeiro é trabalho. É tanta pressão, é tantos desafios a ser superado, que muitas vezes isso tem esgotado muita gente. Outra coisa que tem esgotado muitas pessoas é o trânsito, por exemplo. O trânsito, muitas vezes as pessoas andam de forma errada e acaba, né? A hora que você acorda, você está indo para o trabalho, já está preocupado com o que você tem para fazer. Aí um abençoado passa na tua frente, te risca o teu carro, ou entra na contramão, ou apoda do lado que não deve e acaba gerando mais estresse. Uma das outras coisas que tem ocasionado muito esgotamento é a maternidade. A maternidade tem esgotado muito as mulheres, por conta da demanda de equilibrar tudo, né? E nós vamos tirar o chapéu para as mulheres, né, irmãos? Render graça pelas mamães. Outra coisa que tem esgotado muito as pessoas nos dias de hoje são os relacionamentos. Relacionamentos desgastados têm esgotado muito as pessoas. Outra coisa que tem esgotado muito a humanidade do presente tempo, muitas vezes, é a comunicação não compreensível, principalmente no casamento. Porque muitas das vezes a comunicação está com interferência. Tem um livro que diz: muitos se comunicam, mas poucos se conectam. Nós precisamos entender que a comunicação, ela precisa ser traduzida de uma forma que conecte, ou seja, que dê acesso. Precisamos entender, queridos, e discernir o que tem esgotado, para que, discernindo tudo isso que tem esgotado, a gente possa dar a resposta certa. E a resposta certa é permanecer. Todas essas coisas que têm esgotado muito a vida das pessoas, tem uma nova perspectiva e visão quando nós permanecemos em Cristo. Ousamos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo não é vir na igreja, viu, irmãos? É permanecer nele. É você entender que segunda-feira você é 24 horas igreja. Você não é só a igreja aqui no domingo, na quarta. Você é 24 horas, você tem a presença, você carrega a presença. É você entender que você precisa acordar e o seu primeiro momento precisa ser com o Senhor. Precisa ser em estar com Ele. Porque, queridos, o ecossistema da vida espiritual é receber, regozijar e repartir. Fala junto comigo assim, ó: receber, regozijar e repartir. Se o ecossistema da nossa vida espiritual não estiver seguindo esse ciclo, ele está em parafuso, e ele está comprometido e falido.
Nós precisamos receber, nos regozijar com o que recebemos, mas a maior alegria está em dar. Então eu reparto. Quando eu não reparto daquilo que eu recebi como alegria da parte do Senhor, eu acabo ficando egoísta. Eu acabo então me tornando um bom religioso. Porque o Evangelho, ele só faz sentido quando a minha vida está sendo vivida para edificar o outro. Eu vivo para alcançar o outro. Essa é a mentalidade do Evangelho. É eu poder repartir com o outro. É eu ter para me poder repartir. Porque senão eu fico um mero religioso, chato, cuidando da vida dos outros, no sentido de apontar erros, mas nunca dar resoluções, mas nunca ser resposta. Então, queridos, em nome de Jesus, se livre da religiosidade, seja alguém que na sua identidade é filho de Deus, multiplique e reparte aquilo que o Senhor tem te dado, porque isso faz com que a gente tenha uma saúde espiritual, emocional e física. A plenitude do ser está nele e está em viver para ele. Aleluia, queridos. Não ande com o tanque vazio. Enche o tanque, renove a paixão. Permaneça no Senhor. Sem Ele nós nada podemos fazer. Ele é nosso tudo. Sem Ele nós não damos conta. Sem Ele nós não damos conta. Quantas vezes nós não estamos falando assim, eu acho que eu não vou dar conta mais, eu não dou conta, não. Sem Ele nós não damos conta mesmo, mas com Ele a gente consegue todas as coisas. Aleluia. Seja no dia bom, no dia mau, se estamos com Ele, temos tudo. Que eu disse no começo aqui, com Ele nós sempre seremos maioria. Amém, queridos? Então que possamos encher o tanque, que possamos renovar a paixão e viver a plenitude da vida que Cristo nos deu. O mundo está conturbado e perturbado. Não entre na conturbação e perturbação do sistema. Seja uma resposta de resgate para resgatar muitas pessoas. Sabe, queridos, desafios nós temos, lutas nós temos. Mas nós vamos entender que com o Senhor nós conseguimos vencer cada uma delas. Com Ele. Aleluia. Com Ele. Tanta angústia, tanta ansiedade, tanto esgotamento, tudo isso é nele que nós vamos resolver. E vamos precisar juntos de pessoas que vão nos ajudar. Terça-feira nós nos trouxemos um profissional da saúde para poder ministrar o nosso coração. E foi tão precioso, queridos. Foi tão precioso. Nós fomos tão desafiados e tão provocados a alinharmos muitas coisas que muitas vezes na correria nós não vivemos. Nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos entender a importância de descansar no Senhor, de entender a essência da criação, de como Ele nos criou, para que a gente possa se cuidar, para que a gente sempre esteja com o tanque cheio, sempre tenha autonomia para ir longe, e sempre tenha renovo de paixão, para manter o fogo aceso. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Quando descansamos no Senhor, vivemos, Deus nos criou nós aprendemos terça, né, homens? O sistema nervoso tem o simpático e o parasimpático, ou seja, o antipático, né? Tinha um dos irmãos que até tirou dúvida, que ele às vezes dormia 3 horas por noite, e fazia muita academia, tomava muito café, e ele estava vendo que não estava conseguindo render e ter desempenho. Ele falou, daí então o Guilherme falou assim, é que você precisa dormir ao invés antes de ir para a academia. Ele trabalha na madrugada e ele chega, toma uma garrafa de café e vai para a academia. Ele é forte, irmãos. Mas ele falou, porque daí isso faz com que você consiga render mais. E aí ele falou assim, é nítido, porque quando eu faço assim, eu chego na academia e não cumprimento ninguém. Eu não cumprimento ninguém, estou amarrado.
Só coloca o fone de ouvido e não quer saber de ninguém. O cara fica antipático. A simpatia dele vai embora. Então nós aprendemos o quê? Eu estava conversando com ele no final, e daí nós aprendemos que para ser simpático a gente precisa descansar. Então, queridos, você está simpático, você está parasimpático. Irmãos, precisamos entender a criação de Deus. Deus nos criou dessa forma. Precisamos descansar, porque a gente tenha simpatia, irmão, sorriso no rosto. Amém? Olha para a cara da pessoa do seu lado, coisa linda. Fala para ela, vê se ela tem uma cara de simpático. Fala uma cara de simpática, irmãos, ou um cara de antipático. Ai. Vamos descansar no Senhor e ser renovados na paixão e encher o tanque. Aleluia. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos no seu lugar. E abra o seu coração. Olhe para dentro de você, como você se encontra. Feche seus olhos. Meu irmão do lado não vai pegar nada seu, não. Pode fechar. É isso. Olhe para dentro de si, é tão difícil olhar para dentro. Como você se encontra nessa noite? Você tem sido sábio? Você tem administrado bem seu tempo? Você tem procurado compreender a vontade de Deus? Você tem buscado ser cheio de Espírito e não se distrair com as coisas da terra? Você tem buscado andar em unidade? Compartilhando uma vida e provocando uma vida de adoração um no outro? Você tem buscado render graças em tudo a Deus na pessoa do Cristo? Você tem sujeitado o seu irmão ao temor de Cristo e não às próprias vontades dele, ou até mesmo sua? Que possamos fazer a rota, que Ele possa recalcular a rota, se nós estamos fora, se nós estamos buscando atalhos, que Ele possa encontrar em nós prudência e não tanque vazio, tanques cheios. Que Ele possa encontrar em nós não meros sobreviventes, mas pessoas que vivem com paixão a realidade de quem Ele é e do que Ele fez e do que Ele continua fazendo e vai fazer. Senhor, eis-nos aqui. Ah, como nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor nos disse que sem Ti nada podemos fazer, e nós reconhecemos isso. Sem o Senhor não dá. Sem Jesus não dá. Mas com Ele, com o Senhor, tudo podemos. Porque o Senhor é quem nos fortalece. Jesus, precisamos de Ti. Tu és a abundância de Deus para nós, Cristo Jesus. Tu és a nossa fonte. Que desejamos viver e desfrutar e ser saciados em todos os momentos da nossa vida. Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Eis-nos aqui. Livra-nos de nós mesmos, Senhor, e nos encha de Ti. Senhor, nós profetizamos em nome de Jesus, aquele que adentrou aqui nessa noite, cansado e sobrecarregado,
Aquele que tem, ó Deus, travado batalhas, ó Deus, nessa área de esgotamento, que tem lutado contra a depressão, contra a ansiedade, contra o burnout. Pai amado, eu oro e profetizo no nome de Jesus, um renovo da parte do Senhor, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, sobre a minha vida. Renova-nos, Senhor, nós precisamos de Ti. Que o nosso anseio seja todos os dias permanecer fiel, permanecer aos Seus pés e rendidos à Tua vontade. Livra-nos das distrações da terra, Senhor. Queremos estar focados na realidade do céu. Esse é o nosso desejo, o nosso anseio. Em nome de Jesus, Pai. Profetizo, Senhor, em nome de Jesus, uma medida de ajuste. Ó Deus, na vida de cada um de nós, de consolidação e de crescimento na verdade de amor, que é Cristo. Esse é o nosso clamor e a nossa oração nessa noite. No nome de Jesus, renova-nos, Senhor. Renova-nos na paixão. Enche o nosso tanque, Senhor. Enche o nosso tanque, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, à Tua disposição. Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de Jesus. Oramos cheio de gratidão, expectativa no Senhor, que é poderoso para ir além. Em nome de Jesus.